tinha 1 ano e 2 meses, tá mais bom, ou menos. Tá bom. E aí a gente foi fazer audiometria e aí o resultado deu que ele ouvia. Mas a gente não se conformou com aquilo e a gente mora em Caxias do Sul, né? Vocês tiveram 2 médicos dizendo que não tinha problema com a E o audição. segundo fez o exame. E aí na audiometria lá deu que estava ok, que ele ouvia. Aí a gente foi até Porto Alegre, que Caxias na época, não lembro se não tinha o exame ou o que era. E aí o resultado foi que deu surdez profunda nele. E aí a gente voltou, né? A Aline até ficou mais... Caramba, não tem problema para surdez profunda, como é que não pegaram, né? E aí a gente voltou no otorrino da cidade, lá no médico especialista, e apresentou o resultado lá do exame que tinha feito. E aí ele só disse assim, é surdo, vocês querem que eu diga o que para vocês? Como é que ele falou? É surdo ou aparelho vai pro Helen Keller. ou Helen Keller. Helen Keller é a escola de surdos que tem lá em Caxias do Sul. Aí foi assim. Uma curiosidade só, essa escola Helen Keller, ela é alguma instituição que tem uma sede lá ou só aquela escola chama Helen Keller? É uma escola, Helen Keller é uma história que depois sim, até eu pode te conheço falar. A história de Helen Keller, por isso que eu estou perguntando, porque não é uma história muito conhecida no Brasil. Isso, mas é uma escola, a escola que tem o nome dela, né? É uma escola única, não é uma instituição Helen Keller mundial? Não, é uma escola municipal, né? Perfeito. E ela era de ensino fundamental e agora ela tem o ensino médio também. A Tainá tem quantos anos de diferença para o Andrei? 7 anos. Eu tenho 23 e eu tenho 16, há 7 anos. Vocês previram que ela também teria problema de audição? Prever, a gente não preveu. Não previu. O Andrei é que queria muito ter um irmão que fosse surdo. Irmão ou irmã, não importava o sexo. Ah, é mesmo? Toda noite ele fazia as orações dele antes de deitar e pedia a Deus lá que desse um irmãozinho surdo. Ele rezava para ter uma irmã ou um irmão surdo para poder conversar. Isso. Como é para uma criança surda frequentar uma escola de uma cidade do interior, como a cidade que vocês nasceram? É difícil ter escola bilíngue, né? Que ensina sinais e português junto. No Brasil tem bastante a escola inclusive, é complicado. O surdo fica incluso nisso aí, não consegue aprender muito bem, não consegue se adaptar, não está pronto. A minha cidade tem uma escola que é o Helen Keller, né? Que é uma escola bilíngue, que o professor sabe Libras, tem professor surdos também, e todos os alunos são surdos. Em outras cidades, eles conseguem vir, porque não tem, vem ali perto, né? As cidades de perto, né? Cidades de perto vêm até o Helen Keller porque não tem, né? Um aluno igual uma faculdade. É como se fosse uma inclusão também. É complicado em outras cidades, né? Porque não tem uma inclusão nas outras escolas. É comum os pais de crianças surdas saberem Libras? Porque vocês dois sabem, certo? Mãe de surdo, vou deixar ele fazer um pouquinho de sinais. Mãe de surdo é mais normal de tu encontrar, mas pai é difícil. Muito difícil de aceitar, de fazer esse caminho todo de aprender Libras, porque não é um caminho fácil. Então, assim, quando a gente descobriu, a gente começou a aprender nós dois juntos, ficamos, acho, uns 5, 6 anos no Helen Keller, que tinha aula de Libras para a família, aprendendo 6 anos estudando. Isso. E todo dia, né, eles me ensinam cada vez mais, me tornei intérprete por causa disso, né. Hoje minha profissão é intérprete por causa disso, eu fiz curso de intérprete. Então, assim, não é comum tu ver pai que sabe Libras. O Cláudio aprendeu só para conversar com os filhos ou hoje é intérprete também? Eu aprendi para conversar com os surdos, e com especialmente meus filhos, claro. Né? Parece uma pergunta boba, mas tem diferença de um para outro falando? A pessoa percebe, esse fala pior, ou sei lá, tem um sotaque, alguma coisa? Existe, não é boba não, achei boa. Existe sotaque na linguagem de Libras? Sim, tem. Um exemplo do Rio Grande do Sul, a gente faz, como? Exemplo do Rio Grande do Sul, tem um jeito diferente, né? Em outro estado faz mais fechado, mais aberto. Os sinais é mais expansivo, em outros estados é mais... O sinal, assim, de mãe e pai no Rio Grande do Sul. Em São Paulo já é mãe e pai, é assim.
Mas é o mesmo sinal, mas... É mãe e pai, no Rio Grande do Sul é assim. Vamos Mãe, lá. A mãe e pai, como no que é? Rio Grande do Sul, No Rio Grande do Sul. mãe Mãe, e pai. pai. Isso. E em São Paulo, em São Paulo, mãe e pai. Igual É só como faz se fosse- homem, o homem pra... Isso, é porque assim é o sinal de homem. Quer dizer, gaúcho usa bigode, paulista usa barba. Igual boa noite, né? Que a gente faz. Em São Paulo faz boa noite, faz assim. Boa noite. Isso, é diferente. Como que é? No Rio Grande do Sul, boa noite. Boa noite. Eu gosto mais de Boa Noite no Rio Grande do Sul. Porque eu lembro, sabe de quem? Do Cid Moreira. Mas sabe por quê? Porque eu tinha TV aquela de tubo, quando você desligava fazia assim. E lá quando eu era criança, a gente sempre ia dormir depois do Jornal Nacional. Ele falava, boa noite, desligava. Por isso que eu lembrei. De quem foi a ideia de fazer o canal? Foi minha ideia. Eu e ela tava vendo sobre os surdos, né? Tem um surdo germano que fazia bastante vídeos no YouTube e eu já comecei a ver os vídeos dele, né? Comecei a ver para fazer alguns filmes em resumo, alguma coisa. Combinamos para fazer um filme. Desculpe, a mãe e o filho surdo. Ele fez um filme uma vez no YouTube. Começou um monte de visualizações e o Brasil todo começou a achar a Tainá engraçadinha, porque ela tinha 8, 9 anos, que ela era fluente em Libras. E começamos a fazer alguns filmes assim em casa, caseiros. E a sociedade de ouvintes sempre perguntava um monte de coisas absurdas para nós, sobre implante coclear também, sobre a vida, um monte de perguntas sobre preconceitos também. E eu fui guardando, a gente foi guardando tudo aquilo. Daí um dia a Tainá botou no canal e falou tudo, a gente botou para conhecer como que eram surdos, né? Daí começou a visualizações bombar, né, na internet, né? O MEC também escolheu sobre o tema do Enem, né? Sobre a redação sobre os surdos. E o Brasil todo não sabia. Começou a pesquisar sobre isso. E acharam, isso foi uma boa provocação, acharam isso da comunidade surda, né? Claro que já passou a prova, mas começaram a pesquisar no YouTube para ver como que era isso da comunidade surda, né? Daí a visualização foi 700 mil visualizações no canal dela, que ela explicou como é ser surdo, sobre surdo profundo, sobre a identidade surda, a comunidade surda. Daí a gente começou a mostrar para toda a sociedade, para diminuir o preconceito, para ter um reconhecimento da nossa língua, que é a segunda língua no Brasil, né? Para ter mais valorização da comunidade surda, para ser o surdo e o ouvinte não ser diferente, né? Para ser sempre fica isolado. O Brasil tem essa união para o surdo e o ouvinte ser uma inclusão verdadeira, né? Legal, vamos ver o primeiro vídeo do canal. Cadê? É a Tainá interpretando uma mãe brava que dá bronca no Andrei. Cadê? A Tainá tá novinha ali. Eu acho que ela tinha uns 8, 9 anos ali. Naquela história... Posso te dar uma dica? Para toda a plateia, a gente é surdo, poderiam bater a palmas assim para nós. É assim que bate palma, Isso. pronto. É porque a gente não ouve as palmas. Então vamos lá, hein? Todo mundo batendo palma agora, vai lá. Aê! Obrigada. Mandaram bem? Boa, palmas pra plateia. Não, desculpa. Se a ouvinte surda pode fazer assim. O Diguinho tá com o amarelinho da Copa. Talvez vocês não saibam que é amarelinho, porque vocês são jovens demais, mas depois procurem no YouTube. Como que o amarelinho da Copa pode tocar a trombeta da Copa para vocês ouvirem? Eu escuto um pouquinho. O Andrei, ele não consegue ouvir muito, mas se tiver muito forte, ele sente a vibração pelo chão. Eu escuto, ela Você disse. escutou um pouquinho? Quando começou a música aqui da bateria, tudo ele até... Você sente a vibração pelo Ele chão? sente, Andrei aham. sente. Ele é um super-herói, tipo o Demolidor. Tem mais um vídeo? Vamos ver.
vocês recebem muitas perguntas no canal de vocês? Tem muitas perguntas, sim, tem bastante pessoas interessadas. Tem algumas que fazem algumas bobagens, né? Olha, Tainá, vou te mandar um áudio pra tu ver. Eles dizem bastante isso pra mim, por provocação, né? Vou mandar um áudio pra ela ver. Uma música que é bem boa pra ouvir, como que tu é surdo, como que tu coloca a música no teu canal, né? E eu falo, eu consigo ouvir um pouquinho. As pessoas acham que o surdo não consegue ouvir nada, depende do grau de surdez que é, se é leve, moderada, né? O Andrei é profundo. Sim, é profundo. E o da Tainá? É severa. Quais são os graus? Tem severa, moderada, profundo. O mais branda. O mais branda é o moderado. Moderada. Depois é o severo moderado. Severo moderado? Depois é severa e depois profunda. Eu consigo ouvir alguma coisa tipo de carro, de moto, caminhão, se tá foguete, alguma coisa assim. Telefone, conversas, não, porque a minha surdez é profunda. Se eu estiver bem perto, se tiver algum grito, alguma coisa perto, eu até consigo ouvir. Eu consigo ouvir, mas eu nunca consigo entender o que a pessoa está falando da voz, mas eu consigo ouvir várias coisas. Aparelho de surdez para nenhum dos dois casos funciona? Eu usava aparelho, eu ouvia um pouquinho mais. Mas eu não ajudava a entender as palavras. Só se eu treinasse bastante para mim entender alguma coisa. É bem difícil. Eles leem lábio também, não? Eu não leio, um pouquinho. Alguns surdos eram obrigados a ler lábios, né? Porque as mães não sabem sinais, né? Mas eu às vezes em quando, leio alguma coisa de lábios. Eu cresci num cortiço em Santo André. Eu morava num quartinho de sala lá com minha família. E na casa do dono de todas as casas ali do quintal, seu Hermínio, tinha a dona Ofélia e a irmã dela, a Noêmia. Ela era surda e só se comunicava com a gente lendo o lábio. Eu cresci com uma... ela era mais presente na minha vida que meus próprios parentes, minhas tias. Ela me chamava Jurinho, Jurinho. Ela me chamava assim, porque ela queria falar Juninho, né? Mas ela, eu achava, eu era moleque, ela ficava impressionado, cara, porque tudo que eu falava, ela sabia. Ela era muito boa de ler lábios, com certeza ela não estudou em lugar nenhum, foi só lendo mesmo. Tem um monte de surdo que sabe ler lábios muito bem. A maioria é DA também, que é um pouco diferente, que nasce surdo ou tem surdez profundo, mas DA nasce ouvinte e depois perde, né? Mas já sabe falar bastante, né? Aliás, quero mandar um abraço pra ela, se ela tiver... Eu sei que ela tá assistindo. Noêmia, um abraço pra você, tá bom? Mas é verdade que eu contei, é verdade. Eu adoro ela. Aliás, vou visitá-la, me deu saudade. Libras é a mesma língua no mundo inteiro? É uma língua universal? Não. Igual o português... A língua portuguesa aqui não é própria daqui, né? E na Inglaterra é própria de lá, na Alemanha é de lá, cada um tem um sinal. A SL nos Estados Unidos, na França CLF, mas se encontra todo mundo numa comunidade surda que a gente se encontra, tem o gestuno, que é igual, como se fosse assim, mas o gestuno seria como? Um exemplo assim, esse sinal aí, tá? Vou supor que seria nome, tu vai fazer o nome, aqui a gente usa nome assim. Nome, ele faria assim, daí esse gestuno seria uma língua que seria mais ou menos universal. Que os países se encontrassem, que eles conseguiriam fazer. Mas a diferença, se vocês forem para a Inglaterra falar Libras, é a mesma diferença de eu falando português com português de Portugal? Ou é como eu falando com inglês, é uma língua completamente diferente? Ou é uma língua igual, mas com algumas diferenças? É diferente, tem bastante diferença na escrita, na comunicação, do gestuno também. A maioria se comunica com gestuno. O gestuno é uma língua misturada de vários países, né? Então, porque cada um tem uma... para mais fácil se comunicar e entender. E vocês são fluentes em gestuno? Eu sei só um pouquinho. Mas todo lugar que ensina Libras ensina gestuno também, não? Não. Dá para gritar em Libras?
Não dá. Eu grito com as minhas mãos daí, né? Se tu fizer assim. Grita quando fica bravo. Grita. Quando ficam bravos, a expressão também mostra que tu tá brabo, né? O surdo é visual, né? A voz seria as nossas mãos, né? O valor que a gente tem é pelas mãos. Ah, e a relação de vocês com o português? Vocês sabem bem o português? Eu aprendi primeiro Libras e depois o português, né? O surdo, todo surdo acha difícil. Porque o português, a Libras é muito resumida, tem o D, o do, preposições, e o português, e a Libras é direto, né? E o português tu não faz isso, é muito diferente. É difícil, a mãe e o pai sempre me ensinaram, eu comecei a aprender, eu comecei a observar, ler legendas, que me ajuda muito. Muitas palavras que eu não conheço ainda, eu pergunto o significado, é difícil. A gente consegue escrever bem e entender bem o português, mas não é fácil. No Brasil, 80% dos surdos não escrevem com perfeição o português, porque eles aprenderam a primeira língua. Eu gosto, eu gostar, ele fala eu gostasse, eles não sabem o verbo, eles não sabem conjugar. Então a maioria dos surdos não sabe isso. É eu gostar. Ah, meio índio, assim. É. A maioria do surdo falando português é como eu falando inglês. Muito surdo escreve para se comunicar em loja. E as pessoas ficam olhando, não entendem muito, né? Pensa que é de outro país até. Porque o verbo não tem o verbo no futuro, no presente. O Cláudio me xingou agora há pouco, que ele olhou para vocês e fez assim. Não, né? É mais fácil para vocês falar mal dos outros pelas costas, não é não? É melhor, muito melhor. Pode falar palavrão também, não entendem? Fala algum palavrão aí. Peraí, um close agora, para todo o Brasil, na câmera 3. O pior palavrão que vocês conhecem. Ali, olhando para lá. Merda, filha da puta. Aê! Bom, só nessa frase já chamou o Mingau e o Roger. Quando vocês estão em público, quando a família está em público conversando, os pais, certo? A Aline e o Cláudio também estão gesticulando porque estão falando em Libra com os filhos. Imagina quem está perto, imagina que os 4 são surdos. Imagina. E vocês já ouviram besteira nesse caso? Já. Alguém falando, esses 4 aí são surdos? Mas olha assim, olha só, coitadinhos, 4 surdos, como que deve ser? Ah, é? É. E falando, nossa, que sapato horrível, que sapato horrível do Cláudio e tal. E vocês já ouviram gente falando mal de vocês? Não, tipo assim, não, mas acho que a Aline ouvia até quando eles eram menores, né, e tal. Eu ouvia, às vezes em quando, até um pouco de preconceito, assim, mas hoje eu tiro de letra, assim, né? Falavam assim, quando eu estava grávida, a Tainá me perguntaram, logo que ela tinha nascido também, né, me perguntaram o porquê que eu tinha engravidado de novo. Daí eu disse, porque eu queria ter outro filho. Mas tu sabia que ela ia ser surda? Eu digo, não sabia, mas não sabia que tu poderia ter abortado. Eles me falavam coisas assim que, nossa... Mas você poderia responder, mas a sua mãe também poderia ter te abortado. Dava vontade, né? Ela sabia disso? Poxa vida, se eu estivesse lá, eu avisava. Tu sabe que eu chegava... Eu não precisaria estar ouvindo aqui isso agora, não é? Tu sabe que eu chegava em casa e chorava muitas vezes, mas hoje em dia eu tiro de letra, sabe? Me perguntam alguma coisa, pra mim, eu não consigo imaginar a minha vida sem Libras. Porque eu tô toda hora fazendo Libras em casa, no trabalho, então pra mim eu não conseguiria imaginar um filho ouvinte, como a gente diz, né? Então pra mim se tornou uma coisa bem normal, né? Aliás, me ensina a falar o palavrão em Libras. Qual que tu quer? Filho. Todo... Assim, filho. Filho. Isso aqui é puta? Aham. Isso aqui é puta. Não quer puta. Quer dizer... Pode ser pra puta só também. Puta isso aqui. Quer dizer, se um dia eu for lá na escola Ellen Keller visitar, tiver com alergia, coçar o nariz, vão achar que eu tô xingando todo mundo.
Você tá falando, diz que um dia aconteceu, que tava encostando o nariz e falou, tu tá me chamando de puta? Não, eu tô caçando com ele. Não, não sei o que fazer. Não, desculpa, não sei o que fazer. Como que é arrombado? Gente, que vexame, pelo amor de Deus. Não, dá licença. amarelinho É não uma tem que dúvida, aguentar isso desculpa. não, viu? Eu queria saber falar arrombado em Libras, você me dá licença? Cara, vai embora, que vergonha. Mas eu quero saber também. Vocês não sabem como é arrombado? Eu imagino que seja assim, ó. Assim, ó. Olha como é que é, Dani. Como que é? Assim. Não, você. Legal. Então, essa aqui é pra você, Diguinho. Eu não tenho braço pra fazer o seu, é muito extenso. Abraço você tem, né? Mas tá tudo dentro da banha, você não consegue. Faltou um membro da família que não veio hoje, que também sabe Libras. É a Bela o nome dela? Aham. O pai e Peninha. a mãe falou O que não Peninha. podia vir. Não Você podia chamou a vir. Bela de putinha. Eu vi, você fez assim, Não, ó. o sinal da Bela. Você fez assim, ó. Não. É a Pug, daí Não. o Bela, assim. Se isso aqui é puta, isso aqui é putinha. Não vem com essa. Você ensinou Libras pra Bela? Sim, eu ensinei Libras. A minha cunhada começou a ensinar alguma coisa de sentar. E daí eu fiquei pensando, é impossível um cachorro saber Libras, né? Acho que não era tão inteligente, é capaz de aprender Libras. Eu comecei a ensinar, o sentar, pegar assim atrás da bundinha dela para botar para sentar. Começar a falar o que pode, o que não pode. E ela aprendeu E Libras. ela aprendeu. A cadelinha aprendeu Libras. Olha aí, Roger, que boa notícia pra você. Vamos ver, cadê? A Bela sabe que vocês não ouvem? O convidado só vai responder depois do nosso comercial. Sabe que vocês não ouvem? Eu acredito que sim. Porque na minha casa tem a campainha com luz, né? E também o barulho. A gente não ouve e tem só a luz. Mas se tá com a minha porta fechada, alguma coisa assim, chega alguém e toca a campainha, a Bela fica me fazendo assim até eu ir lá. E se eu tô dormindo também, a campainha fica tocando, e ela fica me cutucando até eu ir lá. Eu acho que ela sabe. Ela entende que não adianta latir. Acho que ela entende. Ela não grita, E ela vai lá na e verdade, junto com eles, ela não grita mesmo. Com vocês é incrível. diferente? É com nós ela grita de vez em quando. Pra comida, alguma coisa, ela fica assim, ela pede, ela fica com os olhinhos ali, eu falo alguma coisa, ela grita pedindo comida, alguma coisa Sabe o pra que é mim. curioso? Que eu já vi isso aí. O Roger tem uma filhinha pequenininha e ela só chora quando ela tá no colo da mãe. Tá no colo do Roger, ela não chora. Ela faz assim. Tem alguma coisa, por exemplo, alguma limitação que a falta de audição traz pra vocês? Dirigir. Um surdo pode dirigir? Claro. Sim, eu tenho carteira de motorista A e o B, carro e moto. Um dia eu intérprete dele no Detran, né? E eu encontrei uma amiga e perguntou, onde que tu vai? Eu vou ser intérprete do meu filho, ele vai fazer a carteira, né, de motorista. O quê? Um surdo pode dirigir? Mas como? Como é que ele vai ouvir? Mas ele tem um espelho, foi o que eu respondi, né? Tem um espelho no retrovisor, se tem a polícia, a ambulância, alguma coisa, o bombeiro, tu vai olhar, né, pro carro, tu vai ver que os carros estão indo pro lado e tu vai ver no espelho retrovisor também, né? O surdo tem a capacidade de fazer qualquer... O surdo não é cego, diz a Tainá. Vê as placas. Aliás, o surdo não é mudo, né? Não.
Surdo não é mudo, porque o surdo tem voz, né? Todo mundo chama de mudo porque a gente fica com a boca fechada para fazer sinais. Mas mudo é outra coisa, a diferença nas cordas vocais, algum problema que tem, algum câncer, alguma coisa, mas pode gritar, pode falar. Oi. Oi. Aê. Fala. Ela sabe falar puta até, né? Puto, ele fala. Puto. Aê. A próxima vez que você voltar aqui, eu gostaria muito que vocês dois falassem arrombado. Na próxima, hein? Vamos treinando, tá bom? Quero muito. Pô, eu não vejo a hora. Como eu disse, a minha vizinha surda, a Noêmia, ela me chamava de Jurinho, onde você vai? Onde você vai, Jurinho? Onde você vai? Ela queria falar Juninho, né? Vocês Nossa, assistem... foi bem interessante. Tô contando, é uma conversa, não é pra ser interessante. É uma conversa. Tô aqui contando a minha vida. Deve ter até morrido já. Isso é Não morri, não, tá lá. Aliás, vou visitá-la aí. Tá lá, grande Noêmia. Abraço, Noêmia, te amo. Um dia as pessoas também têm pena da gente, de fazer alguma coisa. Eu tava na parada e tinha uma senhora também, acho que tinha uns 55 anos, não sei, ela falava comigo. E eu disse pra ela, desculpa, eu sou surda. Acho que ela queria me perguntar o horário do ônibus. Ela disse, o quê? Tu não ouve? Meu Deus, ela ficava apavorada. Ela perguntava, onde que tá tua mãe? Eu lia que ela me perguntava, você tá em casa. Meu Deus, foi impossível ficar sozinha na rua. Outro dia também na parada, um senhor mais velho, e eu falei também que eu era surda. E ele me deu 5 reais. Eu acho que eles pensam que o surdo não pode trabalhar também, né? Quando eu era pequenininha também, eu tava na parada de ônibus, eu fazendo sinal com a minha mãe, acho que eu tinha uns 4 anos. E ele me disse, coitadinho, dá 10 reais. E eu fui pegar e eu disse pra ele, não pega. E eu disse, tu pode trabalhar, tu pode comprar bala. Mas sabe o que eu achei curioso na primeira história? Que a velha, você falou pra velha que era surda, e a velha continuou falando com você. E falou um monte. As pessoas mais velhas não entendem que eu digo que eu sou surda. Não entendem. Ô, Danilo, falando em velha, dona Noêmia. Daniela, ela te falou que além deles continuar falando, ela começa a gritar daí. Eles gritam, eles gritam, né? Não fala comigo que eu sou surda. Ah, eu não sabia! Me desculpe! A pessoa age igual retardado. Se existe uma cura mágica agora, se eu falasse, toma essa água aqui, que se ao tomar a água você vai voltar a ouvir. Vocês beberiam ou vocês já estão tão adaptados, acostumados, felizes como estão, que falam, não, dessa água não beberei? Eu gosto de ser assim, eu costumei ser surdo. Todo mundo fala, o surdo não incomoda com barulhos de ouvir algumas bobagens, algumas coisas. Eu acho que eu não voltaria para ouvir. Um grupo de pessoas conversando, falando um monte de bobagem, eles me dizem que bom, que tu fofocando na vida dos outros, eu que bom, não escuto nada. Não escuto nada, consigo dormir, não escuto nem a chuva, não consigo, não é um problema para mim dormir, mas tu... Eu gostaria de que tivesse pouco, mas se tu voltasse a ouvir. Não, eu queria continuar a ser surdo. Eu tenho orgulho da minha identidade surda, minha identidade é essa. Eu percebo que todos os surdos não querem voltar a ouvir. Eles querem, quando nascem surdos, eles ficam, se tu perde a audição, daí tu fica nervoso, né? Tu não tá acostumado. Mas a gente que nasceu surdo, também se acostuma, igual um cego quando nasce cego, né? Ele vai se acostumando, vai se adaptando, né? Vocês estão fazendo faculdades hoje? O Andrei, Do quê? Eu faço 2 faculdades. Porra. Administração, que eu tô quase me formando, falta 1 ano e meio. E Letras Libras, que também é à distância 1 vez por semana. E Tainá, já sabe o que vai fazer na faculdade? Eu ainda tô confusa. Eu queria fazer Letras Libras ou veterinária, eu não sei ainda. Mas a veterinária, eu fico pensando como é que as pessoas apesar que vão acreditar no meu trabalho, que eu não vou conseguir falar com eles, se vai fazer uma faculdade cara, a mãe e o pai não sei se vão conseguir pagar, e vai ser um prejuízo depois também que eu não consigo trabalhar nesse ramo, né?
Eu vejo muitos, aqui no Brasil, muitos amigos surdos são formados em dentista, Engenharia civil. engenharia civil, RH, gestão de pessoas, são os profissionais aqui e pagam caro, né? E depois mostram o diploma e vão no currículo e dizem os que são surdos, eles não confiam muito e chamam outro ouvinte, né? Eles acham que a gente não é capaz, né? Eles não dão valor pro perfil também de nós surdos quando tem formação. Existe gagueira em Libras? Tipo, a pessoa quer falar puta, mas fala... Tem. Tem alguns surdos que falam de novo, falam de novo. Ah, tem gago em Libras, né? Igual ouvinte. Tem alguém com mal de Parkinson que é surdo? E que acaba criando um certo ruído na comunicação? Tem. Uma doença. Eu nunca vi. É alguma coisa de alguns intelectuais, de repente, que tem alguma coisa junto. Eu conversei com um surdo que tinha uma doença, eu não sabia se ele fazia, era tipo... ele misturava. Misturava era difícil dela, Entendi. Misturar. Ficava meio confuso os sinais. Aqui, a última pergunta. Se a pessoa não tem as duas mãos... Você souber. Muito obrigado por terem vindo, foi um prazer recebê-los. Quanto a ser veterinária, vai fundo, tá bom? Porque se o Diguinho conseguiu virar um radialista, qualquer pessoa consegue qualquer coisa nesse mundo. Visitem o canal Vissurdo. É Vissurdo ou Vissurdos? Vissurdo. Vissurdo. Visitem o canal Vissurdo para saber mais, tá legal? Muito obrigado por ter vindo, foi um prazer recebê-los. Valeu!